Quando a gente recebe uma missão, né, de ser mãe, né? Eu acho que não existe uma missão tão difícil quanto essa, né? Você vai educar alguém, você vai formar alguém. É um desafio, né? Que você, para poder educar, para você criar, fazer com que essa criança que chegou para você, que é um mistério, né? Quando chega aquele bebezinho que você sonhou em ter, que na verdade você nem prestou atenção, que você foi soprada assim no seu ouvido, você quer ser co-criadora comigo? Quando Deus convida, né? Colocou um desejo no seu coração, esse desejo se materializa, chega a criança, né? Então, um desafio, fazer daquele bebê um homem, uma mulher inteiro, que nós vamos nos orgulhar, que vai ser um cidadão, uma cidadã, uma pessoa feliz naquilo que optou por trabalhar. Né? Ajudar essa pessoa a fazer essa caminhada não é uma coisa muito simples, né? É um desafio dos maiores que existe, né? E educação é um processo que só tem começo. Até no dia e no momento da sua morte, você vai estar educando seu filho. Não tem parada, né, o processo de educação. Cada etapa, um desafio. Formar o filho, educar o filho, é muito exigido, porque a gente não cria um filho somente numa dimensão. Hoje, na forma como o mundo está nos chamando, a gente cria o filho como se ele tivesse uma única dimensão. Se o filho fosse unidimensional, se ele fosse só carne, então a gente tem educado o filho para o mundo. Mas não é assim, né? Até a gente desenvolver a consciência que somos quadridimensionais e que dentro de nós habita Deus. Ensinar para o filho que tem uma transcendência, né? Então, hoje, os desafios que você, como mãe em casa, né, olha para esse menino e fala: como é que eu vou criar? Como é que eu vou educar? Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela mudou a definição de saúde, né? Ela incluiu que a saúde é um bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. É esse conjunto que nos define, né? Então, hoje, criar o filho do ponto de vista físico, quando as mães ficam preocupadas, como alimentar, eu acho que nenhum pai e mãe hoje tem dúvida do que é saudável e do que não é saudável, né? A criança, para ela crescer bem, para ela desenvolver, guarda isso, ela precisa de 5 coisas do ponto de vista físico, né? Ela precisa de uma boa alimentação, que vai incluir o leite, e é tão interessante que antigamente eles falavam assim: nós temos que cuidar dos primeiros 1000 dias, né? Que vai da gravidez até os 2 primeiros anos. Agora o assunto é para além dos 1000 dias. Eu digo para sempre, né? Porque laço de amor, educar para sempre. Então tem que estar sempre voltando. O que esse menino come, né? Como é que está desde a ingestão de leite, de fruta, dos legumes, das verduras, das folhas, né? Então como é que está a ingestão alimentar? Essa é a primeira coisa delas, evitando os excessos, né? O que é mais difícil na vida? Chama equilíbrio, né? É difícil. Então equilíbrio com uma alimentação, com a quantidade de água, né? A ingesta de água, ela é fundamental no desenvolvimento da criança, para nunca ter cálculo renal, para ser uma criança que faça um cocô adequado, né? Tudo isso, o funcionamento intestinal, tudo precisa da água. E às vezes a gente esquece de cobrar a água, né? A criança tem que fazer um esporte. É tão interessante, né, que faz parte, inclusive, da construção da estima dela. A criança com 3 aninhos, ela precisa andar de bicicleta. Ela vai aprender. Porque quando na adolescência os amigos passarem, alguém convidar para andar de bicicleta, ela só não irá porque ela não, por alguma outra razão, mas nunca porque não sabe. E isso faz parte da construção dela. Assim como nadar. Por quê? Porque quando 7, 8 anos a escola faz piscinada, as festas de aniversário começam a ter piscina, é quando a criança vai pular, né? E se ela chega de maiôzinho ou de sunga e dá um salto bonito, o sexo oposto fala: uau! E o mesmo sexo respeita, né? Isso faz parte da construção. Os meninos hoje não podem mais pular em pé e segurar na beirada, né? Eles têm que ser capazes de deslanchar, né? A criança tem que praticar, além do esporte, ela precisa ter uma coisa que chama horário para dormir. Disciplina não é brincadeira. A criança precisa do horário para dormir, porque senão ela não tem a liberação do hormônio de crescimento dela, né? Primeiro, a liberação da melatonina às 6 da tarde, e a segunda é às 21, se estiver dormindo. Com as duas, libera o hormônio de crescimento. Além do mais, o menino precisa ter rotina. A criança precisa dormir em torno de 10 horas por dia, senão fica irritado, mal-humorado, tem dor de cabeça. Precisa dormir cedo. E o casal precisa de um tempo.
Se as crianças não dormem, o casal nem se vê. Isso é sério, né? E a quinta coisa para que a criança cresça chama-se amor. A criança que não é amada, ela não cresce, ela não se desenvolve. Quer dizer, ela quer ficar parada naquele momento onde ela achava que ela era feliz. Então isso, para vocês, não tem muita novidade, porque isso vocês já sabem, né? Criar um filho do ponto de vista físico, se eu preocupo só com isso, se eu estou só preocupado com que altura meu filho vai ficar, isso não tem muita dificuldade. A grande dificuldade hoje, e a grande desafio para mim também como pediatra, é ajudar os pais, é ajudar a construir um menino, uma menina que vai ser um homem e uma mulher, que vão ser pessoas tão inteiras que quando elas perderem na vida, elas não vão se perder. Porque hoje o meu grande medo é que essas pessoas se percam, porque todos nós vamos perder, todos nós vamos ter fracasso, todos nós vamos ter sofrimento. Qual será a diferença? É a forma como vamos atravessar tudo isso. Então, como é que nós vamos ajudar essa criança a não se perder diante de uma perda?